Oi, gente, seja muito bem-vindo. Os mentais são ferramentas utilizadas pelo marketing e vendas de formas a fazer uma escrita, algumas palavras de forma falada, de que aumenta a persuasão sobre aquele potencial cliente, de modo que o cliente vai se sentir mais persuadido a tomar a atitude de comprar ou de contratar aquele serviço. Isso fica estampado no cérebro da gente, esses gatilhos mentais. E essa é a maneira mais certa e direta que o nosso potencial cliente vai tomar a decisão. Por que a importância dos gatilhos mentais? A importância dos gatilhos mentais, para você que está entrando no marketing digital, é para você poder usar nos seus anúncios uma linguagem mais persuasiva, para que o seu lead, seu potencial cliente assista o seu vídeo, assista uma live sua, assista um conteúdo seu. Então, fica comigo que você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. E por que usar os gatilhos mentais? Nas suas postagens, as pessoas compram de que elas conhecem, de que elas gostam e de que elas confiam. À medida que você for postando conteúdo na internet, você vai começar a observar que alguns desses conteúdos têm um impacto maior. Outros nem tanto. Tem um engajamento maior e outros nem tanto. Então você vai começar a ver que faz sentido usar os gatilhos mentais nas suas postagens. Que as pessoas tenham maior interesse, tenham maior engajamento e façam aquilo que você está pedindo para fazer. Como assistir uma live, assistir um vídeo até o final. E cada vez mais você vai começando a entender como todo esse universo funciona. Você confia em quem tem autoridade, mostra resultado e vê outras pessoas falando bem dela. Quem aqui vai a um restaurante, vamos supor, tem dois restaurantes. Um está vazio e o outro está repleto de pessoas. Ao bater o olho, você já enxerga que aquele restaurante deve ser o que a comida é mais gostosa, que o atendimento é melhor, porque você vê mais pessoas naquele restaurante. Isso gerou uma prova social. E quem aqui vai ao médico e chega lá e ele prescreve um tratamento e olha para ele e não confia? Ou acha que ele não é um profissional competente? Nós tendemos a respeitar e obedecer ordens de uma autoridade. Da mesma forma, um policial é uma autoridade policial. Então, a gente só em perceber que ele é autoridade policial, a gente já conversa com ele de outra maneira. Não agressivo, tenta entender o contexto. Lembrando que uma autoridade, quando está comentando, mencionando algo, ela consegue persuadir melhor o seu paciente ou o seu cliente. Como a gente está tratando aqui de marketing digital para profissionais de saúde, você está de um jaleco do outro lado da mesa, já mostra para o seu cliente o quanto você tem uma autoridade. E quando mostra, então, que você resolveu esse problema com vários pacientes, aí é que ele se sente mais seguro. Aí é que ele percebe que está sendo bem recebido e que existe uma pessoa ali que entende o problema dele e vai resolver. Para você influenciar as pessoas, precisa construir credibilidade. O que seria essa credibilidade? À medida que você for postando cada vez mais conteúdo, mostrando que você é a pessoa certa para resolver o problema dele, ele vai entendendo que você está ali e instintivamente vai gerar crédito a você. E dessa forma, ele vai entender que aquele profissional que tem credibilidade, que é você no caso, consegue resolver o problema dele. Agora eu vou falar do gatilho da especificidade. Se você consegue descrever o seu serviço ou o seu produto de forma que as pessoas saibam exatamente o que elas estão entrando, a confiança delas aumentou muito. As pessoas confiam mais em você, porque você elimina as dúvidas delas. Então, quanto mais específico você mostrar aquilo que você oferece, é mais fácil para o seu cliente entender o
você está ali para resolver um problema dele. E minuciosamente mostrar. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que tem dois profissionais. Um deles coloca uma placa simples. Limpo janela na região, deixo 100% limpa. Isso não especificou nada, mas ele só informou que ele limpa a janela. E colocou o telefone embaixo. Já o outro fez o seguinte: limpo janela de prédios utilizando o produto X e a tecnologia exclusiva Deep Clean, que permite limpar 2 metros quadrados de janela por minuto. Como a janela média de um prédio possui 5 metros quadrados, em apenas 2,5 minutos ela é completamente limpa. Ou seja, uma série de trabalho de 8 horas, cada limpador é capaz de limpar 192 janelas com nossa exclusiva tecnologia Deep Clean. Nós conseguimos um valor diferenciado de apenas R$3 o metro quadrado. Atendemos um número abaixo. Você já explicou para ele de forma clara o quanto é benéfico o seu trabalho e o tempo para realizá-lo. Muito mais claro do que aquele apenas que diz que limpa a janela e deixa completamente limpa. Então, dessa forma, você vai começar a despertar nele um gatilho. Você já está usando um gatilho da especificidade. Você, como profissional, está sendo específico em explicar exatamente a ele cada uma das etapas do serviço que você oferece. E dessa forma, ele vai tender a querer mais aquele que está sendo mais específico do serviço que oferece. Autoridade, o segundo gatilho, é um dos gatilhos mais fortes. Obedecemos a ordens médicas, obedecemos a policiais, obedecemos a uma autoridade jurídica. Tendemos a obedecer à autoridade, porque enxergamos que ali existe uma autoridade e que aquela pessoa ali tem conhecimento daquilo que diz, e a gente respeita até o fato de estar usando um uniforme, no nosso caso um jaleco, para entrar no consultório e ver, ele ali é um médico, tem um nutricionista, tem um psicólogo, gera uma autoridade instintivamente. Agora, se a gente chegar no consultório e ele estiver de bermuda e chinelo e regata, talvez você saiba que ele é médico, porque ele já lhe atendeu em outros momentos, mas não vai gerar aquela mesma autoridade que geraria se ele tivesse de jaleco, na postura, atrás da mesa dele. Concorda? Agora vamos a um exemplo. Se você tivesse de escolher entre duas pessoas para dar uma palestra, um dos candidatos é totalmente desconhecido e o outro escreveu um livro, apareceu no jornal, tem um blog, uma rede social com várias postagens sobre o assunto, quem você escolheria? Exatamente. Você escolheria aquele que você identificou nele uma autoridade, não um desconhecido. Até porque, se você respeita uma autoridade, você já está mostrando que você instintivamente respeitaria o gatilho você responderia ao gatilho da autoridade. Vamos para o terceiro gatilho, que é a prova social. Quando precisamos tomar decisões, procuramos referência de outras pessoas para nos auxiliar nesse momento. Pensando no mundo do marketing digital, isso é muito comum com os depoimentos, seja vídeos, prints de pessoas falando bem de você, do profissional de saúde. Então, a prova social nos mostra que, independente de eu estar falando, dando várias palavras para mostrar que o meu produto ou o meu serviço é melhor, eu estou provando. As pessoas estão provando para mim, as pessoas estão dizendo umas para as outras: ele é muito bom nutricionista, ele é muito bom médico. Então, dessa forma, as pessoas vão entender: poxa vida, ele é um excelente profissional. Ele tratou do meu pai, da minha mãe, eu vou indicar ele para outra pessoa. Então, essa prova social também eleva muito os resultados do seu consultório.
Imagine o seguinte, você está visitando a cidade e vê 2 restaurantes. O primeiro está cheio de gente, o segundo está vazio. As moscas. Qual restaurante você escolheria? É exatamente isso. Você escolheria o restaurante com o maior fluxo de pessoas. Você escolheria o restaurante com o maior fluxo de pessoas. Por quê? Se tem muita gente, a comida é boa, o serviço é bom, o serviço é de qualidade, e talvez o outro restaurante seja tão bom quanto. Mas, se você não tem informação nenhuma, chegou naquele local e está vendo que aquele local está mais lotado, o restaurante B do que o A, você vai para o restaurante B. E o gatilho da escassez. Infelizmente, as pessoas só agem quando se sente que vão perder alguma coisa. Se você sabe que esse produto sempre está disponível, você perde a urgência em obtê-lo. Então, no marketing, a gente também utiliza dessa ferramenta. Se você diz assim, a minha consulta está livre o tempo todo. Um exemplo, eu tenho todos os dias livres de segunda a sexta. E aí o paciente pensa assim, se ele está sempre livre, quando eu quiser eu marco. Mas se a gente não gerar aquele gatilho de escassez, de dizer, olha, a agenda está lotada, mas eu vou tentar fazer um encaixe para ele se sentir que ele precisa daquele serviço e ele tem só aquele momento, aquele encaixe. Por exemplo, a agenda dele está lotada para os próximos 3 meses. Eu posso tentar amanhã ver se eu consigo uma vaga. Às vezes está até vazia a agenda. Mas quando ele gerou o gatilho da escassez, o cliente, então vai tentar uma vaga. Olha, ele conseguiu, me ligou. Vou aproveitar o consultório dele. Isso é um gatilho que a gente também pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Através de marketing digital, através da orientação para a secretária, tá bom? Imagine o seguinte, você se interessa pelo curso de violino. É algo que você tem vontade, mas a escola é do lado da sua casa, sempre tem esse curso aberto, basta você chegar lá e se matricular quando quiser. Provavelmente nunca vai se matricular, certo? Agora, se você chega para se matricular nesse curso, para receber notícias, você chega para receber notícias e informações sobre o curso, e a atendente fala o seguinte, nós vamos abrir apenas mais uma turma de violino para as próximas 5 pessoas, porque por algum motivo o músico vai se aposentar. E as inscrições acabam em 2 dias, e já temos 4 vagas preenchidas. Dessa forma, você provavelmente tomaria a decisão de se matricular nesse curso de violino, já que agora ou nunca. Agora, no primeiro caso, você ia adiando, um outro momento eu vejo, um outro momento eu faço. Você gerou o gatilho da escassez e despertou nele a atitude de se matricular. O gatilho da urgência pode ser associado ao gatilho mental também da escassez, tá? O gatilho da urgência, a forma simples de colocar um exemplo bem simples, é a forma simples que os encontraram de colocar um time na frente do cliente. Quando ele vê que faltam poucas horas ou poucos minutos para aproveitar a oferta, há uma chance muito grande dele agir, ou do contrário, ele vai perder a oferta. Um exemplo bem claro disso é o Booking. Quem aqui já acessou a plataforma do Booking e viu? Quando você está lá pesquisando os locais que você quer ser hospedado naquela praia, naquela cidade, aparece lá o número de quartos. Resta 1 quarto, resta 2 quartos. Dessa forma, o potencial cliente vai ter que fechar ali, ou então, só tem 1 quarto nesse valor? Então eu vou matricular, eu vou pagar o sinal, eu vou contratar, para não perder a oportunidade. Então, é muito bacana usar os 2 gatilhos, tanto da urgência como da escassez. E eles são gatilhos muito fortes. Quem aqui já foi no shopping, lá no shopping, e a atendente disse assim, olha,
um exemplo, uma senhora chega no shopping, olha, vou olhar essa bolsa, gostei dessa bolsa. Aí a atendente vai lá, percebe que ela está na dúvida, eu vou dar mais uma voltinha. Aí a atendente diz o seguinte, olha, você pode dar até mais uma voltinha agora no shopping, porém a gente só tem essa unidade, e se outro cliente vier, infelizmente eu não vou conseguir segurar a oferta. Eu vou ter que vender para outro cliente. Então, imediatamente, a outra pessoa, puxa, eu posso perder. Essa bolsa é tão bonita, eu queria tanto ela. Já despertou o desejo, ou já despertou a atitude de urgência. Ela, eu vou comprar logo essa bolsa, porque se vier outra pessoa eu vou perder. Já despertou o gatilho da escassez. Só tem essa bolsa. Ou é agora ou nunca. Então, dessa forma, os vendedores mostram para a gente uma maneira que a gente tome a atitude. E da mesma forma, você vai utilizar desse benefício através do seu consultório. A prova. Quando você tem uma prova de que está oferecendo, não existe argumento que comprove o contrário. Não existe como. Vamos supor, você é nutricionista. A prova. Quando você tem prova do que você está oferecendo, não existe argumento que comprove o contrário. Vamos supor, você é nutricionista, já conseguiu emagrecer 10 pacientes, esses seus 10 pacientes perderam 10 quilos. Você tem a foto do antes, tem a foto depois, tem um depoimento. Não existe outro argumento melhor do que você provar que o seu trabalho, os seus resultados são esses. Todas as pessoas vão se sentir seguras em contratar você porque você já provou que consegue esse resultado. E quiçá melhor, você conseguiu às vezes com você. Às vezes você estava com 10, 20 quilos acima. Você conseguiu em você perder 10 quilos. Ou conseguiu perder 20 quilos. Ou conseguiu, no caso do educador físico, conseguiu ter um bom resultado com hipertrofia. Então ele olha em você, que você consegue fazer com você. Provável que você consiga fazer com ele. A prova é um gatilho também fortíssimo. Vamos dar um exemplo, tá? Um golfista deu uma tacada e colocou a bola no buraco. E em seguida ele fala a seguinte frase: se você quer aprender a fazer o mesmo, me chama no WhatsApp. Se eu sou um aprendiz, estou aprendendo a jogar golfe, e eu vejo ele bater com facilidade e jogar a bola no buraco, eu já vejo que ele é a pessoa que pode me ajudar a desenvolver essa habilidade. Então, por que não permitir aí a pessoa certa? É claro que eu vou querer ir. Por quê? Porque ele já provou para mim que ele é bom. Já provou que ele sabe. Independente de eu ter visto se essa gravação aconteceu várias vezes para ele acertar esse buraco. Mas eu entendi na minha cabeça, instintivamente, que esse cara resolve o meu problema. Então é exatamente isso. O gatilho mental, a prova. Outro caso, o nutricionista apresenta aos seus pacientes que perderam 10, 5, 15 ou 20 quilos. E se você quiser os mesmos resultados na sua vida, me chama aqui no WhatsApp. Poxa, se ele mostrou que ele conseguiu fazer com que vários pacientes perdessem 10, 15, 20 quilos, por que comigo vai ser diferente? Eu consigo fazer as mesmas coisas que esses pacientes fizeram. Então, o nutricionista já provou para ele o quanto ele é competente. Então ele fala, não, vou buscar alguém que consiga resolver o meu problema. Agora, o gatilho mental da imaginação. O gatilho mental da imaginação. As pessoas compram por emoção e justificam por razão. Vamos trazer uma situação aqui, um caso. Imagine como seria se livrar de 10 quilos a mais, assim você poderia ficar de biquíni na praia, voltar a usar aquele vestido que você adorava, que você usava e ficava linda. Então, o caso aqui é o seguinte, você está mostrando para ela uma imagem hipotética na cabeça dela, para que ela entre naquela atmosfera de que ela já esteve com aquela roupa, imaginando ela na praia usando biquíni,
imaginando ela se imaginando na praia, usando biquíni, usando aquele vestido e se sentindo bem. Já criamos aquela imaginação. Então, às vezes, quando a gente está contando uma história, o que acontece? A pessoa entra dentro da história através da imaginação. Então, a imaginação é um gatilho mental fortíssimo. Também nos ajuda no processo de venda e ajuda o cliente no processo de decisão. Se você imaginou o que eu falei, se você imaginou o que eu falei, que é porque o gatilho mental gerou o impacto que ele teria que gerar na sua cabeça, no seu entendimento. O 8º gatilho mental é o quebra de padrão. Fugir do habitual gera um despertar de atenção. Vou dar um exemplo. Imagine que você está no Facebook e vendo sempre os mesmos anúncios e de repente surge um que fala: descubra como você ganhar até 3 vezes mais hoje com apenas 1 hora por dia de trabalho. Aí você imagina, poxa, como é que eu vou ganhar 3 vezes mais com apenas 1 hora de trabalho? Então vou ver esse vídeo aqui, ou vou ver esse anúncio aqui, o que esses caras estão falando. Eu despertei nele uma quebra de padrão que ele só está vendo a mesma coisa ali no Facebook. Então, esse gatilho é importante e pode estar também associado a outros gatilhos. Todos os gatilhos mentais mencionados aqui não necessariamente precisam estar sendo usados isoladamente, tá? Como eu falei mais cedo, ele pode estar associado, por exemplo, escassez com urgência, ou escassez com quebra de padrão. Então, vários gatilhos podem estar trabalhando juntos aí. É saber como usar. O gatilho da curiosidade. Você precisa despertar no seu cliente a curiosidade de continuar assistindo. Vamos supor, se você posta um conteúdo, emagrecimento precoce, informação vaga. Agora, se você posta 5 maneiras de você emagrecer até 5 quilos de forma fácil, rápido, sem ter que ir para academia. Aí ele já pensa, nossa, descobri a melhor informação possível. Emagrecer 5 quilos, rápido, fácil, sem ter que ir para academia. Aí ele já pensa, poxa vida, não vou precisar ir para academia, vou ver essas 5 dicas, porque aprendendo essas 5 dicas eu vou perder 5 quilos. Então, esse despertar da curiosidade é necessário que você utilize nos seus vídeos, nos seus anúncios, nas suas chamadas para ação. É exatamente o que eu acabei de postar. Descubra 5 passos simples para emagrecer sem ir para a academia. Isso com certeza chama atenção. Agora, o gatilho da antecipação. Funciona da seguinte forma: você gera uma comunicação que vai deixar as pessoas empolgadas e curiosas para saber o que está por vir. Você já deve ter assistido alguma palestra, algum vídeo mais longo que ele vai lá e faz aquela chamada. Ele, olha, gente, tá muito bom aqui o conteúdo, tudo, mas se vocês aguardarem até o final, eu vou estar passando uma dica, ou então vou estar dando um bônus para vocês que vocês não vão se arrepender. Ele está antecipando aquela oferta e está fazendo com que você fique preso dando audiência ao conteúdo dele. A mesma coisa acontece com palestra de workshop. Às vezes o palestrante está falando lá na palestra, começa a perceber que as pessoas estão se distraindo ou estão saindo da sala, ele vai, olha gente, se você continuar até o final, no final a gente vai ter um sorteio, tá? Desse produto, ou então desse serviço que eu estou oferecendo, para que as pessoas continuem ali até mais tempo. E esse gatilho pode ser útil também para suas criações de vídeo, tá? E live. Caso você está em um webinário e fala que no final vai ter uma aula surpresa, para quem ficar até o final, você não vai se arrepender. Agora vamos falar um pouquinho do gatilho mental do medo. O medo nos remete a perder algo que apreciamos muito. Você pode usar esse gatilho mental para te ajudar
fazer com que o seu cliente tome a decisão certa. Vamos supor, mãe, você não precisa mais passar pela dor e o desespero de ver o seu filho doente. A mãe já vai falar, puxa vida, eu vou assistir esse vídeo. Que se eu não preciso mais passar pela dor e ver o meu filho doente, algum conteúdo ali tem bacana para que ele evite, ele aumente a imunidade, ele não fique mais doente. Então, esse gatilho mental desperta na mãe o despertar em querer assistir o vídeo para não sofrer daquele outro problema, do filho ficar doente. O outro gatilho mental foi importantíssimo, gatilho da dor e prazer. Esse gatilho traz partes inerentes da nossa vida, da nossa sobrevivência. Nós fugimos da dor e procuramos o prazer. Há milhares, durante a nossa vida toda, nós buscamos prazer ao invés de dor. Vou citar um exemplo aqui no caso. Você está no sofá assistindo a sua série favorita. Está com sede e a não ser que esteja com muita sede, você vai esperar. Vai ficar lá deitado, está muito confortável aqui, daqui a pouquinho eu vou. Você pode adiar o prazer porque está confortável, mas de repente se movimenta e uma agulha esquecida no sofá fura você. Imediatamente você levanta e procura a agulha para evitar a dor. Então, até gatilhos dessa forma, a gente usa através das nossas campanhas, dos nossos anúncios, da nossa distribuição de conteúdo, para que o nosso cliente queira fugir da dor e ir para o prazer. Mostrar conteúdos que, olha, se você perder tantos quilos, você vai ter mais prazer em brincar com seus filhos, tantos quilos você vai ter mais prazer de caminhar e correr na praia, tantos quilos você vai voltar a jogar aquele vôlei que você jogava antes. Então, mostrar que aquele momento que ele está agora é uma dor e o momento que ele pode ir é o prazer. O 13º gatilho é o compromisso e coerência. As pessoas tendem a repetir padrões que aprendem ao longo da vida. Então a gente tem que despertar nelas o compromisso. Se você está empolgado com essa novidade para a sua saúde, respondam sim. A gente tem que despertar no cliente o compromisso, ele querer seguir aquilo que você está dizendo, fazer com que ele diga sim, sim em todas as etapas. Caso falar com seu cliente sobre uma mudança de dieta e que precisa do comprometimento dele e informar as razões por trás. Não adianta eu falar, você vai seguir esse programa aqui. Não. Se você seguir esse programa direitinho, você vai com tantos meses, ou então 1 mês, 2 meses, você vai conseguir perder tantos quilos. E perdendo esses quilos, você vai conseguir brincar com o teu filho. Vai conseguir jogar futebol, que você não está conseguindo, porque a dor no joelho é muito grande, por conta do seu peso. Então, para diminuir aquela dor na coluna, já entra naquele outro gatilho que é o de dor, fugir da dor e ter prazer. Então, sempre que a gente puder usar os gatilhos mentais, nós vamos ter mais resultado no nosso dia a dia, tá bom? Agora, o gatilho mental da empatia. Quanto mais você se coloca no lugar do seu cliente, se preocupar de forma genuína com ele, melhor vai ser os seus resultados. Porque o seu cliente ele vai sentir isso. Quando você desenvolve empatia com o seu cliente, quando ele passa a gostar de você, como você se comporta aí mesmo, como você se posiciona, as suas chances de vender aumentam para esse cliente. Quando você responde na live as dúvidas do seu cliente diz, olha, você passou uma dieta para mim, cuscuz com ovo, mas eu não estou conseguindo comer cuscuz com ovo tantos dias na semana. Tem como você mudar? Olha, eu imagino que para você seja muito difícil mesmo, não tem nenhum problema, eu no seu lugar, eu trocaria o cuscuz com ovo por pão integral com pasta de amendoim, por exemplo. Então, isso vai fazer com que ele entenda que você está realmente preocupado com ele, que você se preocupa de forma genuína com ele e que você tem a solução do problema dele. E a solução é essa. Então, o gatilho da empatia é extremamente importante e vai impactar de forma muito positiva nos seus resultados.
O próximo gatilho mental é a identificação. Desde que nos conhecemos, nos colocamos como identificação. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Vejo que centenas de dentistas que moram em São Paulo estão fazendo para ganhar dinheiro. Aí você já pensa, eu também sou dentista. E existe dentista em São Paulo que está sempre ganhando dinheiro de uma maneira diferente da minha. Peraí que eu vou assistir. Peraí que eu vou ver. Então as pessoas gostam de se identificar com aqueles que são semelhantes. E usar esse gatilho mental da semelhança também pode te ajudar. Vamos supor, você tem uma mulher acima de 50 anos que não consegue perder peso, ou que ela conseguiu perder 5 quilos, com muita dificuldade, mas conseguiu. Existem outras mulheres com 50 anos que também têm 2 filhos e que o ritmo de trabalho é frenético como da primeira e querem perder peso. Então, esse gatilho é extremamente importante da identificação. O gatilho agora gatilho mental da personalização. Personalizar a linguagem direcionada para o seu avatar. Não adianta você postar um conteúdo, falar aquilo que você acha importante, mas esse não ser a sua persona. Você tem que postar e criar conteúdo para a pessoa certa. Se você criar conteúdo para a pessoa errada vai se sentir que você está falando, entrando a voz de um lado e saindo pelo outro. Então, poste realmente o conteúdo para quem vai verdadeiramente impactar. Faça o máximo possível para que as pessoas da sua audiência se sintam que está recebendo a comunicação exclusiva e direcionada para ela. Gatilho mental da repetição. Você já ouviu falar de uma mentira sendo contada várias vezes e acaba se tornando uma verdade? Como muitas das vezes, alguns profissionais já entenderam o gatilho mental da repetição, eles entendem que quando vai contando aquela mesma história, no caso jurídico, para o mesmo júri, o júri vai começando a entender o contexto. Quando ele entende que o advogado está tentando persuadir, cai de forma extremamente negativa. Mas a repetição da mesma história várias vezes tende, na cabeça da gente, a entender que aquele é o certo. Porque a gente não diferencia imaginação de realidade. O gatilho mental da novidade. Aquilo que é novo, aquilo que é lançamento. Quando a mulher vai a uma loja, é informada que o modelo que ela está procurando, que ela procura, é da coleção antiga. Porém, a coleção nova inicia a venda amanhã e vai trazer muito mais novidades e com preços incríveis. Então, só em mostrar para ela que vai ter uma coisa nova e que aquilo que ela quer está na coleção antiga, ela já, eu quero aquilo da coleção nova. E isso, por exemplo, ela ganhou um presente da coleção antiga e ela vai até a loja para trocar por um número maior, ela deixa de trocar por um número maior para trocar por uma peça na coleção seguinte, porque é mais nova, por mais que ela tenha amado a antiga peça. Então, o gatilho mental da novidade, da exclusividade, o gatilho mental do novo, também pode ser usado dentro dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, tá bom? Gatilho mental da reciprocidade. O que é mais comum você escutar, você precisa dar conteúdo de qualidade para que o seu cliente se sinta grato por isso e quer retribuir de alguma forma. Vamos dar um exemplo do caso do nutricionista disponibilizou uma dica que ajudou aquele paciente naquele momento difícil, quando esse paciente necessitava de um nutricionista, e quando esse paciente necessitar de um nutricionista, ele vai retribuir o favor. Então, quando você posta conteúdo na internet, quando você mostra a sua cara e que você está resolvendo o problema de várias pessoas, as pessoas vão se identificar com você. Vão falar, poxa, esse profissional é muito bacana, ele me entende, ele fala aquilo que eu preciso ouvir. E algumas dicas que ele te deu, você já usa no dia a dia. Então, quando você lembrar de um nutricionista, adivinha quem você vai procurar? Aquele. Quando alguém falar perto de você sobre um nutricionista, você vai falar de quem?
daquele que você recebeu um conselho, daquele que postou um conteúdo de qualidade. Da mesma forma, um psicólogo. Se chegar alguém perto de você, e você está acompanhando um conteúdo de qualidade de um psicólogo que você gostou, se alguém chegar e falar, olha, você conhece algum psicólogo? Olha, eu conheço um muito bacana. Aí você manda ele acompanhar o perfil dele no Instagram. Então, isso é muito bacana. Esse tipo de gatilho é muito usado.